diagrama de bloco. Então, diagrama de bloco ou diagrama de função de bloco, tá? É uma linguagem gráfica. Então, você consegue, para o melhor entendimento de uma sequência de algoritmos, ou uma sequência lógica, uma sequência de pseudocódigo, você também tem muito usado quando se fala em UML, que é análise de sistemas, e documentação, onde você especifica cada passo de um sistema para as pessoas entenderem depois programar. Uma forma de você explicar um bloco de código, ou então um bloco de um programa, ou um bloco de pseudocódigo, um bloco de algoritmo, é você usar aqui um diagrama de bloco para facilitar o entendimento de um processo. Você vai ver muito isso dentro da programação também. Então você tem aí o diagrama de bloco, é uma linguagem gráfica utilizada em controladores lógicos e programáveis, certo? Então ele estabelece uma visão de uma execução de um bloco de código, tá? Então essa linguagem ela é descrita por blocos elementares de funções, tá? Onde a gente tem as entradas e saídas, elas são conectadas por linhas de conexões. Então isso daqui é um resuminho, um exemplo bem básico do que seria um diagrama de bloco do que a gente está fazendo. Por exemplo, ligar o início de uma execução no ini, o início, aí você tem o quê? Um valor ligado com o segundo valor, que você tem a saída e o fim, certo? Então, o que nós estávamos fazendo até esse momento, como exemplo? Nós dávamos início ao processo, tínhamos lá o primeiro valor, por exemplo, o 2, depois o outro valor, 3, e a gente teria o quê? A saída como 5 e finalizou, certo? Se a gente for resumir isso daqui, trazer isso daqui para um pseudocódigo, tá? Nós temos o quê? A sequência do A com o B, nós temos a saída do C, tá? O A ligado com o B, nós temos a saída. É exatamente essa ligação aqui. Então, no caso, a gente teria como pseudocódigo o A, né, ligado aqui com o B, ligado também com o C, e aqui a gente teria aqui o fim. Nós teremos aqui o início, o ini, depois var, o A ligado com o B ligado com o C, seria o fim, né? No caso, o A seria o quê? Era um valor, o B era outro valor e o C aqui era a saída. Nós temos esse exemplo aqui. Então a gente tem o entendimento de um bloco. Deu início, pegamos o valor, pegamos o segundo valor, tudo isso é ligado e temos a saída e o fim da execução de um processo. Isso daqui, dentro de um sistema, seria basicamente você executar ele, executar um bloco de código. Você vai dar início. Vai ter o quê? Informação, o pedido de um valor, que vai ser ligado com o pedido do segundo valor, que vai ser ligado com a saída. Mostrou a saída, temos um fim, certo? Então, isso é uma forma de você usar blocos para você ligar processos, ligar os passos, ligar a sequência lógica de um diagrama, de um pseudocódigo, para ficar mais fácil para entender o que é um processo de escrita de código na programação. Então, você vai ver muito esse exemplo aqui, que é muito fácil de entender, dando início às ligações de valores até chegar no fim. Fica muito mais fácil para você entender a execução de um bloco de código também. Então, você tem um diagrama de bloco que vai se transformar mais para frente em um bloco de código. Entenderam? Vamos para a próxima aula.